Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que domingo, para aqueles que vão fazer o Enem, é o grande momento, é a grande chance. E sabem também que a redação é a cereja do bolo. Então, vem comigo, que eu vou dar várias dicas para vocês neste vídeo. Este é o canal Nosso Cantinho de Interagir. Eu sou a professora Norma. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre redação. Eu sei que vocês estão ansiosos, a prova é no domingo e ela é o bolo da cereja, como eu disse anteriormente. Neste vídeo eu vou dar todas as dicas para vocês, tá? Então, durante o vídeo eu vou passando dicas. A primeira dica é a seguinte: amanhã, no sábado, não estude. Se você quer estudar, estudar não, fazer uma revisãozinha, alguma coisa, até meio-dia, a partir de 1 hora da tarde, descansa, relaxa, assiste a um bom filme, sai para passear, bater papo com os amigos, mas não fique estudando, nem revisando nada. Tudo que você estudou, já deu conta. Se esqueceu de estudar alguma coisa, não vai ser no sábado, a parte da tarde, que você vai conseguir assimilar. Por que isso? Porque no domingo, na hora, você vai passar, no momento de prova, muitas horas sentados. E muitas vezes você não vai estar numa cadeira confortável. E nesse sentido, e com a prova nas mãos, com muitos textos. Então, descansa, relaxa, procura dormir cedo para acordar cedo, descansado. Se você descansar sua mente, vai ser muito mais fácil você compreender os textos. E olha, a prova do Enem é coberta de textos. Estou sendo metafórica agora, tá? Cobertas de textos. E você precisa estar bem tranquilo para raciocinar, certo? Leve tome primeiro, acorde cedo, né? Durma cedo, acorde cedo, tome um bom café. Não deixe de levar 2 canetas pretas, não leve uma só. Pode acontecer alguma coisa, você perder, estourar, a não ser que você queira pagar R$10 por uma caneta no local de prova. Então, procure levar 2 ou mais canetas na cor preta, leve água, leve uma barra de cereal, um chocolate, um biscoito, alguma coisa assim, certo? Se possível, toma um suco de maracujá, ou quem gosta de chá de erva cidreira, chá de erva doce, isso vai te ajudar muito. Por que muitas pessoas conseguem assim uma nota muito alta no Enem e entra para uma federal, uma universidade federal, e às vezes passa em 1, 2, 3, em vários estados? Exatamente porque sabe se preparar. E a véspera de prova, essa é uma preparação, ok? Então, agora, neste vídeo, eu vou trabalhar com vocês as fases de um texto dissertativo argumentativo. Como você deve começar a iniciar a sua redação. Vou entrar assim nos meandros de um texto dissertativo argumentativo, do título, como fazer uma introdução, como nessa tese, como argumentar muito bem, de forma sólida, concluir. Tudo isso eu vou passar para vocês, ok? O texto dissertativo, dissertativo argumentativo, ele possui 3 etapas. A primeira é a introdução. Você vai introduzir o seu assunto. Depois tem o desenvolvimento. São teses que você precisa argumentar, e argumentar de forma sólida. E fechar seu texto com uma boa conclusão. Muitas vezes voltando ao texto e trazendo uma possível solução. Não se esqueça que um texto bem argumentado faz com que você fique com uma nota alta, uma nota muito boa, certo? Então, não esqueça disso. E já informando a você, como a sua redação será avaliada? Primeiro, vamos observar, o avaliador que estiver com a sua redação nas mãos, ele vai olhar se você fugiu do tema, que aí zerar uma redação se fugir do tema. Depois vai olhar se sua redação tem uma boa estrutura. Se você soube introduzir o assunto,
soube argumentar esse assunto com solidez e concluir o seu assunto. Depois, ele vai observar se você soube utilizar os elementos coesivos. Se você soube pontuar a sua redação, soube usar regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, crase. E, por final, a última coisa que nós olhamos quando estamos corrigindo uma redação é a parte ortográfica, se você cometeu o erro em alguma palavra, ok? Então, esses são os pontos de avaliação em uma redação. Vamos lá. Como eu devo fazer meu título? Primeira coisa que eu devo observar é qual é a proposta de redação no Enem, qual é a proposta que ele está passando para você, o que é que ele, o que é que você deve colocar em seu texto. Então, a primeira coisa é observar a proposta, analisar bem e pensar sobre este assunto, o que eu devo argumentar, e já colocar separado assim, os 3 pontinhos, 2 pontinhos, algo que você quer defender. Primeira coisa, o título. Seu título deve ser nominal e não deve ter ponto. Eu vou colocar um para vocês agora. Eu vou fazer assim, eu vou colocar o título, depois a introdução, depois cada tese argumentada e mostrar como eu posso tornar o meu argumento sólido. Vou colocar a conclusão em cada slide aqui, em cada parte eu vou colocar a conclusão, como você deve fechar, certo? Então, vamos lá. Título. Aqui eu coloquei terra, uma preocupação constante. Terra, 2 pontos. Uma preocupação constante. Observe que eu não coloquei ponto no final desta frase nominal. Ou seja, seu título não deve conter verbo. Você deve evitar verbo no seu título, tá? Tornando-o nominal. E aí, quando eu digo terra, letra maiúscula, eu estou pensando em quê? Planeta. Então, na minha redação, eu não devo falar de um estado, de um município, eu devo pensar em falar a nível de continentes, porque já que eu usei terra, eu estou me referindo aos vários países, aos vários continentes do planeta. Depois, uma preocupação constante. Logo, eu devo perceber que eu devo utilizar uma preocupação ou várias preocupações que são constantes em um determinado lugar só? Não, mas uma preocupação constante que venha a ser em vários locais, certo? Aí agora eu vou para a minha introdução. Nessa introdução, que eu vou colocar tema e as minhas teses, aquilo que eu quero defender, eu devo ter cuidado que eu não posso me isolar do título, certo? Então, vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: chegando ao 3º milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos, pois existem populações imersas em completa miséria. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais e, além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Aí, na minha introdução desse texto dissertativo, eu tenho um tema, eu tenho 3 teses a serem argumentadas, defendidas. E observem que já na minha introdução eu utilizo elementos coesivos. O que é o elemento coesivo? É aquele que faz a ligação entre uma palavra e outra, entre um período e outro, entre um parágrafo e outro. Aqui eu utilizei, quando eu digo problema, pois é um elemento coesivo. Ele vai trazer uma explicação, né, desse meu tema. Tem uma preocupação que preocupa a todos, e aí vem quais são as preocupações que vêm preocupando todo o planeta Terra. Eu cito a primeira. Então, pois é um elemento coesivo. Depois vem um outro elemento coesivo para ligar um termo a outro. E, além do mais, eu faço essa ligação. Vamos ver nessa introdução, separando agora,
o seu tema e as teses que serão defendidas durante o desenvolvimento desta dissertação. Nessa introdução, você conseguiu já identificar o tema e as 3 teses que nós vamos levar para o desenvolvimento e argumentá-las? Se conseguiu, muito bem. Você precisa fazer isso na sua introdução. Ter uma introdução clara, mostrando para aquele que vai corrigir sua redação o que vem a seguir, o que você vai desenvolver, o que você vai explicar. Aí eu tenho meu tema é esse. Chegando ao 3º milênio, eu marco, não é o tema ainda, calma, está dentro do tema, mas eu já marco o tempo. Chegando ao 3º milênio. Agora eu vou colocar o identificador, o agente, que é o homem, que é o sujeito aí desse tema. Então, marca o tempo. Chegando ao 3º milênio, agente, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Eu poderia até colocar um ponto aí. É o meu tema, é o tema dessa introdução, que eu poderia tirar essa vírgula e colocar um ponto. As teses, elas também podem ser isoladas, tá? Colocar letra maiúscula e ponto. Dentro da introdução? Claro que não, porque eu coloquei o pois o elemento coesivo. O que eu quero mostrar para vocês que está interligado, mas ao mesmo tempo, cada parágrafo só pode ter um assunto, ou seja, cada parágrafo representa uma unidade, só pode ter um assunto a ser argumentado, a ser desenvolvido, a ser explicado. A introdução é mostrando sobre o que eu vou falar. E aí eu coloquei, tá? Tema, repetindo. Chegando ao 3º milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Eu coloquei aí graves problemas. Graves problemas está ligado à preocupação constante. Ok? Vamos lá para a primeira tese a ser argumentada. Pois elemento coesivo, primeira tese a ser argumentada. Existem populações imersas em completa miséria. É esta tese que eu vou ter de argumentar no 2º parágrafo. Primeiro parágrafo é a introdução. Logo a seguir, o 2º parágrafo deve conter esta tese de forma sólida, bem argumentada, bem explicada. Por que como existem populações imersas em completa miséria e que realmente isto é uma preocupação constante, não no Brasil apenas, mas em todo o planeta. Poderia colocar, né, se eu fosse separar, o existem e até miséria, com letra maiúscula, ponto. Para que você veja que realmente é um assunto só, ele é isolado. E, ao mesmo tempo, não, porque eles estão interligados. Miséria é uma preocupação constante em todo o planeta Terra. Segunda tese a ser argumentada, logo seria no 3º parágrafo. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. Internacionais está bem ligado à Terra, que é o planeta. Eu estou aí não num continente só, mas em outros continentes. É internacional, sai de um continente apenas para outro continente. E outra coisa, conflitos é um grave problema? Está no meu tema, graves problemas. Conflito é um grave problema. E conflito é uma preocupação constante. Minha terceira tese a ser argumentada, que vai entrar no 4º parágrafo, que é: o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Esse e, além do mais, é só um elemento coesivo para fazer a ligação na minha introdução dos assuntos que eu vou abordar agora. São as teses que eu irei defender agora. O meio ambiente encontra-se ameaçado. É uma preocupação constante? É só aqui no Brasil? Não é só no Brasil, não é só na América do Sul, mas nos 5 continentes é algo preocupante. O meio ambiente está em desequilíbrio, ok? Então, vocês devem ter observado que aí nós temos na introdução, no 1º parágrafo, que já me diz que meu texto dissertativo deve ter 5 parágrafos. Como assim, Norma? Sim,
Quando nós lemos uma introdução, nós já sabemos mais ou menos, já sabemos quantos parágrafos deve ter essa dissertação. Não acredito nisso que o telefone tocou. Só um minuto. Pessoal, interrompi porque eu esqueci de tirar o telefone do ganso, ok? Então vamos dar continuidade. Vocês devem ter observado. Lendo a introdução, eu sei que tem 5 parágrafos esse texto dissertativo, que a minha introdução fala por si só, ela diz isso para mim, que os próximos parágrafos serão para falar sobre a miséria, o outro para falar sobre guerra, sobre conflitos, e o outro para falar sobre o desequilíbrio ecológico, ok? Então, vamos agora para o segundo parágrafo dessa dissertação, que já é a defesa da primeira tese. Vamos lá. É neste segundo parágrafo que nós vamos defender a primeira tese que está em nosso texto dissertativo, nossa dissertação, né? Texto dissertativo argumentativo, porque ele vem argumentando de forma probatória, de forma a comprovar aquilo que ele está dizendo. Vamos lá. Embora comece com o elemento coesivo, mostrando uma concessão de ideias. Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas mal distribuídas, quer entre estados, quer entre indivíduos, encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países do terceiro mundo, sobretudo em certas regiões da África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações. Esse segundo parágrafo deu conta de argumentar a primeira tese. Então, no meu desenvolvimento da dissertação, eu terei 3 teses a serem argumentadas, em seguida em ordem que está na introdução. A primeira é para falar sobre a miséria, e realmente ele vem mostrando que existem legiões de famintos em pontos específicos do planeta, logo vem fazendo uma abordagem dos 5 continentes, porque em todo o planeta há pontos específicos há legiões de famintos, e ele cita onde possivelmente tenha mais miséria. Ele cita aí o continente africano, e mostrando que a falência de solidariedade humana, que as pessoas precisam se envolver com aqueles que passam necessidade, procurando ajudá-los, tá? Agora, o meu terceiro parágrafo vem argumentar a segunda tese, e a segunda tese eu vou falar sobre conflitos internacionais. Logo, apresentar algo em guerra, não só em determinado local, mas eu posso até comprovar, mas mostrando que isso pode acontecer em qualquer continente. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Neste terceiro parágrafo, eu também começo com o elemento coesivo. Além disso, ou seja, eu já citei algo que é uma preocupação constante em todo o planeta Terra, que é a miséria. Agora eu vou argumentar sobre os conflitos internacionais. E cito que não foi só uma, mas tem mais. Além disso, nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação aos inúmeros conflitos internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais provocam grande extermínio. Em nossos dias, testemunhamos conflitos na antiga Iugoslávia, em alguns países membros da comunidade dos Estados Independentes, sem falar na Guerra do Golfo, que tanta apreensão nos causou. E nesse momento, atualizando, poderia falar agora sobre a guerra que está ocorrendo no Oriente Médio. Então, observem que a minha segunda tese foi sobre os conflitos internacionais, e o meu terceiro parágrafo foi para fazer uma abordagem exatamente sobre conflitos. E como essa argumentação ela é sólida? Porque é citado nesse parágrafo locais que estão em guerra ou estiveram em guerra. Quarto parágrafo,
Eu preciso falar sobre o meio ambiente. Eu não posso voltar a falar um pouco de miséria. Nem, esqueci sobre isso. Falar sobre conflitos, sobre guerra. Não. Cada parágrafo tem um assunto, uma unidade, é um assunto só, uma tese só a ser desenvolvida. Então, meu quarto parágrafo deve fazer esta abordagem. Agora, no quarto parágrafo, começa dessa forma: outra preocupação constante é a forma de você ligar um parágrafo ao outro. Olha, pessoal, esse elo é muito importante para trazer um texto dissertativo, assim, bem argumentado, mostrando que não foi só uma preocupação, mas são várias preocupações, e são muitas, mas no texto dissertativo nós estamos citando 3, e as 3 principais, que nós estamos chamando de tese, e argumentando cada uma delas. Então, essa é sobre o desequilíbrio ecológico. Observe, outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico, vou ler novamente. Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico, provocado por ambição desmedida de alguns, que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável. Observe que aí ele cita que o meio ambiente, lá o homem, então, esses graves problemas, logo na introdução, está se referindo ao homem, né, tem grande preocupação em relação a 3 teses. E aí ele mostra que, por causa do próprio homem, nessa ambição desmedida, vem provocando o desequilíbrio ecológico. Agora, a conclusão, eu preciso fechar tudo isso sabiamente, procurando dar uma solução, ou uma possível solução, ok? Observem que nós já fizemos uma abordagem de 4 parágrafos. O primeiro, introduziu o assunto. O segundo, terceiro e quarto parágrafos, no caso, segundo, terceiro e quarto, foram marcados por desenvolvimento, cada um com uma tese sendo explicada. Agora eu vou fechar o meu texto. E o fechamento é tão importante quanto a conclusão. Ok? Então, nossa conclusão. Na conclusão, eu tenho palavras-chave. Eu já corrigi muita redação do Enem, aluno colocando contudo, cuidado. Contudo, não é um elemento coesivo, conclusivo. Contudo, é um elemento coesivo que traz uma oposição de ideias. Quando eu digo contudo, eu vou me opondo à ideia anterior. Você não pode fechar com contudo, que você mata a sua dissertação. Se você está concluindo, como você vai trazer uma oposição? Não. Palavras para iniciar uma conclusão. Portanto, sendo assim, dessa forma, em relação ao exposto acima, em relação ao exposto supracitado, em virtude dos fatos mencionados, não coloque, concluímos, também já corrigi muita redação com concluímos que é redundante, isso é pleonástico, ou seja, é redundante. Se é a conclusão, eu não devo usar o termo concluímos, ok? Então, vamos lá. Em virtude dos fatos mencionados, eu estava usando terceira pessoa, agora eu uso primeira pessoa do plural. Não use a primeira pessoa do singular num texto dissertativo ou num texto dissertativo argumentativo, certo? Primeira pessoa do plural são muitos e eu me incluo. Então não fica tão subjetivo como usar a primeira pessoa do singular eu. Não, sou, no caso aí, somos, né? O verbo ser, somos, aí, nós. Então, eu estou me incluindo, mas na primeira pessoa do plural, jamais na primeira pessoa do singular. Então, somos levados a acreditar que o homem, eu não citei o homem lá na introdução, não coloquei, né, não foi colocado nos argumentos exatamente esse ser que provoca esses graves problemas. Então, agora está aí o homem novamente. Eu vou repetir. Em virtude dos fatos mencionados,
somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os grandes problemas que afligem diretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária. É desejo de todos nós, trazendo uma possível conclusão, né? Conclusão não, uma possível solução aí. É um desejo, não é meu, de todos nós, então todo ser humano. É desejo de todos nós que algo seja feito no sentido de conter essas forças ameaçadoras para podermos suportar as adversidades e construir um mundo que, por ser justo e pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Observe como é fechado. Você se refere aos graves problemas que é representado, né? Esse termo, os graves problemas, ele está representado no título, ele está representado no tema, ele está representado em cada tese, citando os graves problemas. O primeiro, a miséria, fome. O segundo, guerra, conflitos. Terceiro, desequilíbrio ecológico, meio ambiente. Então, é fechado com tudo isso e mostrando que, se não for resolvido realmente, se as autoridades, se cada ser humano não se preocupar com isso, como as gerações vindouras viverão num país desse jeito, num continente desse jeito, num mundo desse jeito, certo? Mas, mais uma coisinha para vocês. Atenção à pontuação. Observem que antes de um elemento coesivo, né, como foi colocado aí, além do mais, circunstâncias, explicação, nós usamos a vírgula. Nós, professores, que corrigimos redações, observamos muito a falta de vírgula. O aluno escreve direto, ou então coloca a vírgula no lugar errado. Olha aí, em virtude dos fatos mencionados, vírgula. Além do mais, vírgula. Então, pois, né, antes da oração principal, vírgula, pois começa a explicar. Então, observem bem as vírgulas diante dos elementos coesivos, né? O antes ou depois, de acordo com, se for uma oração concessiva. Embora eu venha mostrando tudo isso, aí vem a oração principal, então leva uma vírgula, certo? Então, atenção a esses pontos. Eu espero de coração que vocês tenham entendido, que esse texto tenha facilitado para aqueles que ainda não estudaram, não pegaram em nada ou estudaram bastante. Eu trabalho num colégio com 2 turmas de terceiro ano e eu estou tranquila, porque eu sei que esses alunos estão bem preparados para realizar essa prova. Agora, você que está me ouvindo, que não se preparou para a redação, ainda dá tempo. Hoje você pode praticar fazendo algumas redações, observando essa estrutura que eu coloquei para vocês. A estrutura ela é muito importante. Você saber introduzir o seu assunto, saber explicar esse assunto, não de forma superficial, mas com uma profundidade maior e fechar o seu assunto. Então, eu espero que eu tenha esclarecido e muitos que estavam com algumas dúvidas, que elas tenham sido sanadas agora. Desejo uma ótima prova para vocês e não se esqueçam, na prova do Enem, a redação é a cereja do bolo. Por que eu digo isso? Metaforicamente falando, é o que vale mais pontos, é a redação que vale 1000 pontos. Então, se preparem. Hoje, dá tempo? Dá a norma. Dá tempo, sim, certo? Trabalho já há mais de 30 anos no magistério, com turmas do terceiro ano, já participei de corrigindo provas e eu digo para você, você tem chance ainda de praticar fazendo algumas redações hoje. Agora, amanhã à tarde, pega nada não. Você quer fazer boa prova no domingo? Não pegue nada depois das 13 horas do sábado. Descansa, dorme e boa prova para vocês. Deus os abençoe nessa prova no domingo. É o que a professora Norma, eu aqui, desejo para vocês. Um beijo para todos. Mais uma vez, excelente prova.